Antes de você tomar o seu assento, cumprimento o seu irmão, abençoe ele, abençoe ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse ministério de louvor, ele habita em mim, está aqui, está nos ajudando. Nós estamos num projeto para o dia 17 de junho, e o Ministério de Louvor da nossa igreja está lá na Logos Sede, cantando, vai cantar 3 quartas-feiras, para ajudar, para que os irmãos de lá também captem a canção, a música, como vocês aqui, e Deus nos abençoou, nos agraciou com o melhor, né? Para a glória de Deus, ministério, canções maravilhosas e canções que Deus deu para eles, canta outras canções também, para a glória do Senhor. Amém? Quantos estão dispostos a se alimentar um pouco mais dessa palavra? Tá? Eu sinto no efeito guarda-chuva, mas isso é normal, isso sempre acontece, principalmente quando você traz a palavra e tem ela como um estudo da palavra, de se alimentar da palavra. E às vezes algumas pessoas elas desistem, elas param na metade do caminho. Queremos que Deus resolva os nossos problemas, queremos que Deus solucione os nossos problemas, e queremos que Deus faça um milagre, e queremos que Ele resolva e acabou. E às vezes nós somos volúvel a um sistema, algo que está acontecendo na nossa nação. E nós temos visto, infelizmente, milhares de pessoas correndo de um lado para o outro, não se criam raízes, não aprendem, às vezes ficam atrás de guru, buscando soluções, e a solução está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. O segredo está na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. E esses dias eu estou fazendo muitas pesquisas, estou olhando alguns vídeos. Eu vi uma igreja que está crescendo muito no México. Eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas no México está crescendo demais, está se espalhando já por outros países. E o cara se auto-intitula o Jesus Cristo encarnado. E eu vi uma matéria, foi feita uma matéria, um jornal fez uma matéria com esse fenômeno que está acontecendo, e as pessoas estão se tatuando 666. E eles dizem que o 666 é o número de Deus. E eu falei, meu Deus, mas qual Bíblia que está escrito isso? Então, a interpretação, e é um fenômeno, está crescendo de forma avassaladora. Canais de televisão, rádios, na mídia, e as pessoas bancando, e as pessoas têm prazer de doar. Não, nós temos que semear, nós temos que injetar dinheiro mesmo, porque já estamos em contagem regressiva, e na casa das pessoas, agora faltam 400 e poucos dias para a manifestação, literalmente, vai conquistar todo mundo, e cada membro da igreja tira um dia, vai tirando um dia. Eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, onde que esse povo está com a cabeça? Agora é incrível como, e as pessoas, crianças se tatuando, famílias, e abre aspas, um avivamento, fecha aspas, crescendo de forma avassaladora, e o povo chegando junto com dinheiro, gente simples, de várias classes, gente pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas, dando tudo que tem, que é para ajudar, e por trás, eles fizeram uma reportagem, esse homem está ficando milionário, bilionário, vivendo uma vida do jeito que a carne gosta, mas o povo gosta de ser enganado. Me desculpa falar, é incrível como o povo gosta de ser enganados, gosta dessas coisas. E não sei não se não já chegou no Brasil, do jeito que está, se não já chegou por aqui. Então, por isso que eu estou incentivando vocês, em nome de Jesus, tragam uma caneta, anotem, seja como os irmãos de Bereia,
Lucas disse assim, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Olha o que Lucas disse, os irmãos bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque os de Bereia, eles, tudo que Paulo pregava, eles anotavam, eles pesquisavam, eles liam, eles iam lá para saber se Paulo estava pregando a verdade. Então a igreja cristã precisa fazer isso. Eu vou entrar na palavra, irmãos, mas diante de Deus, mais do que nunca, a igreja cristã precisa fazer isso. Precisa ter prazer na palavra, precisa ter prazer nas Sagradas Escrituras. A Bíblia eletrônica, ela é boa? Ela é boa, mas a Bíblia de papel é melhor ainda, tá? Porque a Bíblia eletrônica, ela é boa? Ela é boa, você carrega para onde você vai, só que a Bíblia de papel, pastor, o senhor está meio atrasado. Não, eu vou falar por experiência. Você tem como anotar as frases ali. Eu não sei se já tem um aplicativo onde dá para você fazer algumas coisas nessas Bíblias eletrônicas. Dá para você marcar só o texto, ou vermelho, ou amarelo, ou laranja. Mas na Bíblia, você anota, você escreve, você linka. Tem algumas Bíblias de estudos maravilhosas, como a própria Bíblia Aplicação Pessoal, tem a Bíblia de John MacArthur, tem a Bíblia Genebra, né? Não fique só em uma Bíblia, não seja segmentado em uma coisa, tenha tudo. Eu tenho lá em casa, graças a Deus, Deus deu essa condição, mas eu tenho muitas Bíblias de estudos, todas elas Bíblias de estudos. Agora também tem um bocado de lixo por aí, estudo, tá? Rodapé, já estão avacalhando, tudo avacalha mesmo, então tem para tudo. Então, daqui a pouco vai ser a Bíblia da água benta, né? Do rodapé da água benta, o rodapé da água ungida, a bruxaria que dá a santa. É tanta coisa, mas tem homens sérios nessa terra. Então, pesquisem, aprofundem, amém? Vocês estão me entendendo? Nós poderíamos usar o que Deus nos deu, poderia usar a rádio, nós poderíamos usar as amizades que nós temos, poderíamos criar tantas coisas para estar trazendo tanta gente para cá, para lotar isso aqui, para fazer uma série. Para que isso? Não vai adiantar nada, não vai mudar. As multidões, elas vêm e elas vão, como aconteceu, vêm e vão. As pessoas estão atrás de ídolos, estão atrás de pessoas, mas não estão atrás da palavra, amém? E eu fiz uma aliança com Deus de estar aqui todas as quartas-feiras. Então, independente de quantas pessoas estiver aqui, eu vou continuar pregando do mesmo jeito, para a glória do Senhor, até Jesus voltar, tá? Em nome do Senhor, aleluia. Se Deus é por nós, nossa, meu Deus, fala, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Por quê? Se Deus, está escrito, Romanos capítulo 8, verso 32, se não me falha a memória, ele diz, olha que interessante a palavra de Deus, que coisa maravilhosa, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Faz uma pergunta, daquilo que é essencial. Só que você não pode pegar esse texto isolado e pregar ele de forma isolada. O que eu posso pregar é pegar esse texto aqui, fazer uma campanha de 12 alguma coisa isoladamente. A gente tem que viajar na Bíblia para que as coisas se cumpram na nossa vida. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo, né, a sua palavra, os seus decretos, de acordo com o seu propósito. E aí a gente tem que entender quais são os propósitos, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, amém, irmãos? Então abramos a nossa Bíblia, em qual livro? Os irmãos estão, eu sei que hoje é metade da semana, livro do Apocalipse, livro da Revelação, oh aleluia, oh aleluia. Nós estamos falando sobre a testemunha. Fala comigo, sobre a testemunha. Sobre a testemunha. Versos 4 e 5. Capítulo 1, 4 e 5 diz: as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir,
dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Vamos ler 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Vamos para 1 João, capítulo 1, versos 1, e diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. No 3, aí diz: nós lhes proclamamos, aqui é o apóstolo João dizendo, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, ministra aos nossos corações, fala ao coração da igreja, ao coração do Teu povo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, através da Sua palavra, em nome do Senhor, amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós já vimos que Israel é uma testemunha de Jesus, amém? Quem lembra disso? Israel é uma testemunha de Jesus. Passamos algumas quartas-feiras falando sobre Jesus disse: eu não dou testemunha de mim mesmo, há outro que dá testemunho de mim. Ele fala de João. E aí passamos algumas quartas-feiras, principalmente dentro do capítulo 5. E o propósito, porque nós falamos que no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, fala de 4 mulheres. Vocês lembram quais são as 4? Apocalipse capítulo 2, por isso você vai anotando, anota para que um dia quando o seu filho perguntar, o teu marido perguntar, a tua esposa perguntar, o seu esposo perguntar, a sua avó te perguntar, ou o teu neto te perguntar, ou o seu patrão, ou o seu funcionário, o seu vizinho fazer pergunta, a tua professora, ou o teu professor, ou o teu aluno, ou a pessoa lá que trabalha com você no escritório de advocacia, ficar perguntando sobre a respeito dessas mulheres do Apocalipse, você já vai saber responder. Não vai ser um neófito na palavra. Então, Apocalipse capítulo 2, versos 20, se não me falha a memória, fala de uma mulher, de Jezabel. Essa mulher, ela está em alta no século 21. Essa mulher, ela está em alta. Esse espírito de apostasia está em alta, que é a Jezabel. Ela está em alta nos nossos dias de hoje. Nós vimos sobre capítulo 12, a segunda mulher que representa Israel. Muitos dizem que é Maria, outros pregam, outros falam que é a noiva. E nós vimos dentro de um contexto bíblico de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de Gênesis capítulo 12, versículo 7, de Gênesis capítulo 20, versos 8, Gálatas capítulo 6, versículo 16. Eu estou só lembrando daquilo que já foi ministrado, que aponta e diz que essa mulher, ela é Israel, porque também lá em Gênesis capítulo 37, no versos 9, dá o sonho de José, quando José tem aquele sonho, aonde os feixes estão colocados diante dele, fala-se da lua, fala-se do sol, fala da glória, apontando para uma nação que viria, e aí em consonância, em concordância com Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor diz que de uma mulher colocaria inimizade entre a serpente e uma mulher, e dessa mulher nasceria um descendente, da qual ele feriria o calcanhar, porém ele pisaria na sua cabeça, e aponta para Cristo Jesus. E Apocalipse capítulo 17, é isso, a gente vai pregar um pouco lá na frente, fala sobre uma outra mulher, a mulher que está em cima do dragão, uma mulher que, pode colocar Apocalipse capítulo 17, ela está em cima de um dragão.
Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí fala sobre com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Vai falar dessa mulher. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí diz mais, a mulher estava vestida de azul. Ele já dá todas as dicas de que é essa mulher. A mulher estava vestida de azul e de vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Estava segurando esse cálice de ouro. Verso 5. E em sua testa havia essa inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe da prostituta e das práticas repugnantes da terra. E 6, e diz: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas. Fala comigo: sangue das testemunhas. De quem? De quem? Quando a vi, fiquei muito admirado. Só até aqui. Então essa mulher estava com o sangue das testemunhas, estava embriagada. E essa mulher ela é uma mulher, ela é uma falsa religião. Porque tem a mulher de Apocalipse 19, 20, de 20 e também de 21, 22, que aí vai falar da noiva de Jesus Cristo. É essa mulher que mata os cristãos, mata, destrói. Uma vez eu vi um documentário romano, católico, e eles pegando esse texto e levando para dizer que essa mulher simbolizava Jerusalém. E aí mostra vários pontos, e dizendo que Jerusalém que mata, e pega aqueles textos, Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém que não sei o que, Jerusalém, e querendo apontar que isso aqui era Jerusalém. Eu falo, mas não tem nada a ver. Ela mata os cristãos. E quem é que matou os cristãos? Mas vamos para cá. Então ela mata as testemunhas. E hoje falar dessa testemunha, a testemunha de Jesus Cristo. Quem é a testemunha de Jesus Cristo nessa terra? Vou perguntar novamente para essa igreja Logos aqui, Sul. Qual é a testemunha de Jesus Cristo aqui nessa terra? Faz assim, somos nós. Nós somos a testemunha de Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aquele que Ele levantou. E por ser testemunha de Jesus Cristo, é ser sinônimo de perseguição. Todo aquele que quer ser um crente autêntico, um crente genuíno, um crente verdadeiro, puro sangue, sangue de JC, ele é perseguido. Ou pelos liberais, ou pelos legalistas. Porque há uma dificuldade da igreja entender o que Jesus é no caminho. O homem, ele é extremista. Ou ele é no extremo de um lado, no extremo do outro. Ou ele quer vestir uma capa de santo, e aí se torna um legalista. Coloca um roupão, coloca alguma coisa, ou deixa o cabelo crescer até o calcanhar. Não, a mulher, ela não se cuida, não faz as unhas, não corta cabelo, não se cuida, porque ela quer dizer, não, eu sou assim, eu sou santa. Aí o homem também vai no extremismo. E eles querem representar o Cristo vestindo uma capa em si. Ou tem o outro do outro lado que diz, não, Jesus é paz e amor, glória a Deus e aleluia. Nós podemos todas as coisas. Se nós temos comunhão, está valendo. Podemos viver a nossa vida. E isso basta. Que aí é o liberalismo do outro lado. Ser cristão não é ser pesado, é louvável. E isso é o que influencia a comunidade, não só a família, mas os vizinhos, as pessoas, e dá esse testemunho de Cristo Jesus. Agora, por que os que se dizem serem cristãos, eles têm uma dificuldade de andar no caminho? Devido à guerra espiritual, devido a uma batalha que é dada no mundo espiritual, devido a um ser, que João fala sobre ele, o anticristo.
Não que ele ainda foi manifestado, ele não foi, mas ele age de forma espiritual. Efésios, Paulo também fala sobre essa potestade do ar, lá em Efésios capítulo 6, versos 12, 13, 14 em diante. Nossa guerra, nossa batalha é dada no mundo espiritual, influenciar a mente das pessoas. Então nós vivemos em uma guerra constante, e nós somos levados à tentação. E isso que nós vamos ver hoje, se der tempo, a gente vê quarta-feira que vem. Somos levados a um nível de tentação. Mas é Deus que tenta? Não. Porque ele diz, Tiago escreveu, Deus ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Mas há um tentador, há um ser que influencia e que quer que a gente erre o alvo, quer que a gente peque contra Deus. Então a igreja cristã precisa entender que ela está num nível de batalha espiritual. Tem que ter entendimento disso, amém? Quantos estão entendendo aqui? É como está escrito lá em 1 Crônicas capítulo 21, no versículo 1, Satanás vai tentar Davi. Satanás vai estimular Davi a fazer um censo, vai contabilizar o povo, e ele não podia fazer isso. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Quem levou Davi a fazer um recenseamento do povo? Quem? Olha aí o teu inimigo aí, ó. Satanás. 2, versos 2. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Betseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Olha o comandante dele, o comandante tinha mais discernimento do que Davi. O comandante diz: Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu Senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Ele diz. Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate em todo Israel, e havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. E ele vai fazendo. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Olha, vem aqui comigo. Se Joabe tivesse feito o recenseamento das outras 10 tribos, a sentença seria maior sobre esse povo. Mas a sentença vem. Vamos continuar. Aí diz: essa ordem foi reprovada por Deus. Foi reprovada por quem? Por Deus. E por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente contra o que fiz agora, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Até aqui, depois vocês leem o restante em casa, amém? 70.000 homens, o Senhor, ele diz, é melhor cair na mão de Deus do que nas mãos dos homens. Então o Senhor vai permitir um anjo estende uma espada, e só em 3 dias mata 70.000 homens de guerra. E depois Davi vai para Jerusalém, ele tem uma visão, e o anjo está com a espada estendida para a capital Jerusalém, e o anjo vai matar milhares de pessoas. Então Davi clama a Deus, e Deus diz: cá, chega, para. Agora veja bem, Deus trabalha com princípios, anota isso. Deus trabalha com princípios. Os seus princípios não podem ser quebrados. Quem é que sabe disso muito bem? Quem? Satanás. Fala comigo. Satanás sabe melhor do que ninguém que Deus não quebra os seus princípios. Então o meu e o teu inimigo, o nosso inimigo, sabe muito bem que Deus vela pela sua palavra. E aí, o intuito desse ser é fazer o quê? Ele
ele procura influenciar as mentes das pessoas. Ele fez isso com uma mulher. Qual era o nome dela? Anota, Eva era o nome dela. Ele incitou essa mulher. Ele levou essa mulher a cometer um pecado. E ela pecou. E veio uma sentença sobre o casal e, consequentemente, sobre toda a humanidade. Então, as testemunhas de Jesus Cristo nessa terra precisam estar atentos àquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Precisam estar atentos sobre aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Então ele manipula as pessoas, ele manipula os seres humanos, para que os seres humanos pequem contra Deus. Como Deus não abre mão dos seus princípios, então as sentenças de morte, de praga, vêm sobre a vida daqueles que pecaram contra Deus. O que o Senhor diz? Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É bíblico. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, se não me falha a memória, mas é isso, Gálatas, ele diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. O que o homem plantar, isso o homem vai colher. Deus fala, o meu Deus não negocia com ninguém. Os homens negociam, os líderes negociam. Existem líderes que, aqui não tem não, mas lá em outro país tem, vende o rebanho para políticos. Né? Aqui em Fortaleza não tem não. Líderes se expõem fazendo campanhas para políticos. Eles só esqueceram de uma coisa, que tudo fica registrado no YouTube. E isso é uma vergonha. Fazer igual é o tal do Boris Casoy, né? Isto é uma vergonha. E está aí, ó, o que está acontecendo. E está tudo no YouTube. Aí aquelas pessoas que gostam de escandalizar, elas ficam atualizando. E ficam colocando. E quem é que está se alegrando com toda essa sujeira? Quem? Satanás. Então, igreja, nós como testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Eu mostrei um vídeo aqui, quarta-feira da semana passada. Quem lembra desse vídeo? Eu mostrei esse vídeo domingo lá na sede. O meu filho foi comigo. O meu filho estava sentado lá no meio daquela multidão. Quando eu soltei o vídeo, uma crente, não sei se é crente, eu não sei. Ela disse, não é necessário isso, eu não concordo com isso. E começou a incitar outra pessoa contra mim que estava pregando a palavra de Deus. E meu filho do lado, ela não conhece ele, incomodada. Mas aí Deus foi falando, até que, enfim, ela tomou um cala-boca de Jesus pela palavra de Deus. E aí eu acho que ela voltou para casa pensando em tudo que ela falou. Então as pessoas, elas são levadas pelo homem, pela figura humana, por aquilo que ela vê, por aquilo que ela pode apalpar, por aquilo que ela pode pegar. E aí Satanás está manipulando líderes espirituais, e de denominações diferentes, de religiões diferentes, expondo e fazendo com que milhares e milhares de pessoas, de seres humanos, sigam a sua filosofia. Sigam seus ensinamentos, sigam seus decretos. Mas pessoas têm que ter coragem de se expor e de dizer, ei, isso aí não está de acordo com a palavra de Deus, isso aí é errado, isso aí é pecado, isso é uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. E quem se posiciona desta forma é perseguido. Qual foi o padre que fez isso há 500 anos atrás? Qual era o nome dele? Qual o nome dele, irmão? Cabra macho. Esse é macho.
Não é uns que diz por aí não. Lutero era macho. Lutero era um padre. Lutero era o quê? Um padre. Macho. Homem. Ele não queria montar religião, ele queria se reformar. Ele leu a Bíblia, leu a palavra de Deus e a palavra abriu a mente dele. Então ele foi mostrar que a forma como estavam fazendo estava errado. Estava errado. A forma estava errada. Só que as pessoas cometeram os mesmos erros dos fariseus quando Jesus chegou, os mesmos religiosos. Estavam errados, mas não quiseram ouvir a voz de Jesus Cristo. Eles não quiseram se submeter à sua palavra, amém? Mãe, a gente tem escolinha para crianças, tá? Se quiser levar na escolinha, o pessoal auxiliar a mãe para ajudar, a gente tem escolinha aqui. E aí, para ajudar para as mães, a palavra de Deus, os fariseus, eles não ouviram, eles não quiseram ouvir a voz de Jesus Cristo e continuaram caminhando no erro, amém? Vocês estão comigo, irmãos? Então, da mesma forma, quando esse padre chamado Lutero, Martinho Lutero, em 1520 lá atrás, este homem, ele disse, está errado, porque segundo a palavra, e ele leu Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz, o justo viverá pela fé. Ele diz, não me envergonhou o que ele leu. O padre chamado Lutero leu isso aqui. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, isto é, de todas as pessoas, todos os seres humanos. 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele diz, aqueles que creem em Deus, eles não precisam de amuletos, não precisam de alguma coisa para estimular a sua fé. Ele crê, ele ouve a palavra e crê. Então ele se torna uma testemunha de Jesus, poderoso na palavra. Ele vai começar a pregar e as pessoas começarão a ser libertas. Até hoje as pessoas estão sendo libertas pela palavra. Só que eles foram rotulados de quê? Qual foi o rótulo que deu para Lutero e os outros que creram na palavra de Jesus? De protestante. Quantos aqui querem ir para o céu? Tem certeza, irmão? Você tem certeza que quer ir para o céu? Eu vou perguntar de novo, você tem certeza que você quer ir para o céu? Então você vai ter que lutar contra muita coisa na sua vida. Muitas coisas. Há muitas coisas. Então essa é a igreja. Uma igreja que não negocia. Uma igreja que não se vende. Ela é uma testemunha. Ela é o quê? E essa testemunha, ela paga até com o quê? Vamos ver lá em Apocalipse 17, verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. 7. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta. Irmãos, eu vou voltar a ler aqui, vem aqui comigo. Besta quer dizer imperador, amém? Quando ele coloca besta, porque ele está escrevendo e ele tem um império romano que está ali. Ele não podia colocar imperador, então ele codifica, ele coloca besta. É um imperador, é um império. Ele está falando de um império aqui, tá? Lhe explicarei o mistério dessa mulher e desse imperador, dessa besta, sobre a qual ela está montada, que
que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí vai dizer, 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir ao abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, esse imperador, porque ela era, agora já não é, entretanto virá. 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. 7 colinas. Depois vocês vão pesquisar onde que estão essas 7 colinas, tá? São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Aí é um estudo lá para frente. Hoje nós vamos falar dessa testemunha aqui, amém? Vem comigo, irmãos. Presta atenção. Depois chegar em casa e diz, não entendi nada, né? Não entendi nada. Nós somos a testemunha de Jesus. Lucas capítulo 24, versos 36 em diante diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, aqui é o Jesus ressurreto, amém? Paz seja com vocês. Aqui é o Jesus ressurreto. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhe disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Por quê? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Jesus está dizendo, vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. O que tinha nas suas mãos e nos seus pés quando ele mostra? Tinha o quê? Fala comigo. As marcas dos pregos. Agora, 1000 anos antes disso acontecer, alguém falou. Quantos anos? 1000 anos antes disso acontecer, alguém deixou escrito. E onde é que está escrito? Salmo 22, versos 16. Salmo 22, versículo 16 diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. 1000 anos antes. 17, ainda diz mais: posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Isso aconteceu ou não? Lançaram sorte. Agora, vem aqui comigo. 1000 anos antes de acontecer, Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, já tinha revelado, porque Davi também era um profeta, através do profeta, da forma como ele iria morrer. 300 anos depois desse Salmo 22, isto é, 300 anos depois, 700 anos antes de Jesus vir, um outro profeta também fala da mesma forma. Deus está no controle da história. Um outro profeta chamado Isaías, capítulo 53, versículo 5, ele vai dizer também, ele vai profetizar, ele vai deixar escrito na sua palavra, e diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, sarados. Pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. Toma posse dessa palavra, meu irmão, para a tua vida. Toma posse. Em João capítulo 17, versos 30 e 39, João 19, 37. João capítulo 19, versículo 37. Aí está escrito, isso aconteceu. Ele diz, e como diz a Escritura noutro lugar, aqui agora aconteceu, está ali, está no Gólgota, está no Monte da Caveira, e como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram
Porque quando Jesus entrega o seu corpo nas mãos do Senhor, então as mãos eu entrego o meu espírito, começa a ter um terremoto, e a natureza chora, e aí eles vão quebrar as pernas dos homens que estão, dos malfeitores, que estavam à esquerda, que estavam à direita de Jesus. Quando eles vão para quebrar as pernas de Jesus, um diz, não, ele já morreu. Aí um pega e vai, então vamos furar. E ele fura Jesus com uma lança. Então sai sangue e água, em cumprimento da palavra. Então 1000 anos antes de Jesus, falam sobre ele. 300 anos depois, um outro profeta, isto é, 700 anos de Jesus e 300 anos depois do profeta Davi, Isaías fala. Depois de 300 anos, passa 100 e poucos anos, um outro profeta vai falar de novo. Deus está sempre falando. 400 anos antes de Jesus, isso nós vimos quarta-feira passada, que está escrito em Zacarias capítulo 12, versos 10, Zacarias capítulo 12, versículo 10, está tudo na Bíblia, só não crê em Deus quem não quer, irmão. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram. Olharão para mim, Deus está falando, vocês vão olhar para mim, a quem vocês transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho. 400 anos depois, eles transpassam. Agora esse versículo vai cumprir na íntegra, quando Jesus voltar. Só tem uma coisa que o homem fez aqui na terra, que entrou no céu. Tem uma outra coisa também que está em Apocalipse 5:8. Mas as marcas na mão e nos pés do teu Jesus. Agora é isso que você e eu, que nós temos a obrigação de pregar, de ensinar. Nós somos as testemunhas de Jesus. Agora, eu só ter o conhecimento do que é pecado não significa nada. Até o diabo tem um conhecimento do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Todos nós sabemos o que é pecado. Isso é pecado, isso é pecado. A igreja evangélica brasileira sabe que transar fora do casamento é pecado? Sabe ou não sabe? Ter relações sexuais fora do casamento é pecado ou não é pecado? Mas segundo uma pesquisa, isso de em 2010, mais de 50% dos jovens que se declaram evangélicos estão transando por aí. Tem o conhecimento, sabe, mas continuam. É pecado. Agora, e tem muitas outras coisas que sabem e continuam pecando. Por quê? O que é que está faltando? Intimidade com o seu Deus. Está faltando uma coisa chamada temor, que está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E isso só vai entrar no homem pelo seu relacionamento com Ele, pela sua vida de proximidade, de intimidade com o Senhor, tendo pleno conhecimento de quem é seu Deus. Se eu e você não temos conhecimento de quem é o nosso Deus, nós vamos vacilar na nossa fé. Daqui a pouco vocês vão pedir para o pastor Everaldo vender água ungida aqui. Porque Deus vai ficando muito longe, muito distante, vai ficando longe, longe, longe. Teve alguém, pastor Paulo, que ficou 40 dias distante do povo, e não era muito longe, era numa montanha. E o que o povo pediram? Chegaram para Arão e falaram, Arão, faça um Deus para nós. Está muito longe. O homem que nos trouxe para cá, sumiu. Nós estamos precisando de um Deus. Aí Arão disse, então traga aí o ouro de vocês, tragam tudo que vocês têm. Jogou lá no fogo, modelou um bezerro. E o que Arão falou para o povo? Arão disse o que para o povo? Está aí o Deus que tirou vocês da terra do Egito,
Misericórdia. Se nós não nos voltarmos para o Senhor e crer na sua palavra, daqui a pouco nós vamos ter que estar fazendo alguma macumba gospel dentro da igreja, para o povo voltar a ser espiritual novamente. Daqui a pouco eu vou ter que passar um negócio, um manto aqui nessa igreja. Daqui a pouco eu vou ter que entrar com uma arca aqui, dizendo que é a arca da aliança. Daqui a pouco eu vou vender minha camisa, vou dizer, gente, meu suor tem poder, labacaracaracará. Daqui a pouco eu vou estar cortando o cabelo da pastora Ima. Olha, pensa num cabelo ungido, irmão. E vou ficar contando historinha. E você sabia que isso dá ibope? Quer fazer um teste para você ver? Vocês querem fazer um teste? Dá ibope, irmão. Por quê? Porque é isso que o povo quer. O povo quer cortar atalho, eles querem cortar caminho. Eles não querem entrar num nível de santidade com o Senhor, de um relacionamento. Não querem orar mais, não querem ler Bíblia mais, não querem ter intimidade com Deus, não querem ouvir mais palavras, eles querem que Deus resolva o seu problema. Eu quero te dizer, o seu maior problema já foi resolvido. Aleluia! Já foi, irmão. Fala, eu sou testemunha de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. Agora nós, como testemunhas de Jesus, nós precisamos ter entendimento que nós temos um inimigo. E quem é esse inimigo? É o comedor de arroz e feijão? É o que precisa dormir? Não, pastor, eu conheço uma pessoa que não dorme há 3 dias. Eu duvido se ele vai aguentar passar a vida toda sem dormir. Não aguenta, irmão. Pode até tentar, vai envelhecer, vai ficar fraco, vai ter que dormir. Tem que comer, se não comer morre, se não tomar água morre. Então a tua luta não é contra um ser humano, contra um indivíduo. A tua guerra, a tua batalha é contra o diabo. Pastor, e como é que eu venço esse cão? Fique com Jesus, Ele já venceu por você. Pronto aí, ó. É simples, né, filho? Fique com Jesus. É só você estar com Jesus. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não vai ter poder sobre a sua casa, sobre a sua família. Fique só com Jesus. Esteja com Ele. O teu Jesus ressuscitou. Fala, o meu Jesus ressuscitou. Vamos continuar, Lucas 24. Verso 41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, lhe perguntou, vocês têm algo para comer? Jesus pergunta para os seus discípulos, vocês têm alguma coisa aí para me comer? E eles estão espantados. Ué, mas não foi ele que morreu? Ele não foi crucificado? Morreu? Eles estão desse jeito, irmãos. Eles estão desse jeito para Jesus. A gente ainda continua desse jeito. Será que Jesus existe mesmo? Já fez essa pergunta? Será? Não veio uma dúvida, não? Será que essa religião é certa? Meu Deus, eu não quero errar. Será? Aí fica tudo na... Era o que os caras estavam. Aí Jesus disse, vocês têm alguma coisa para comer? 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. Fala comigo, o meu Jesus não é um fantasma. 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, a começando por... Preste bem atenção, testemunha de Jesus. Ei, testemunha de Jesus. Vamos ler de novo, testemunha de Jesus. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados,
e das ações e todas as nações, a começando por Jerusalém. No verso 48, o que Jesus fala para os seus discípulos? Vocês são as testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, ou revestidos de poder do Espírito Santo. Então tudo é uma questão de fé. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar na palavra de Deus. Nós não devemos ser pessoas volúveis, sermos pessoas influenciadas por uma moda, ou um modismo, ou por uma eloquência, ou por, sei lá, por um discurso inflamado, porque os alemães, Adolf Hitler, nos seus discursos era tão inflamado que ele desmaiava. E os alemães acreditaram no discurso dele. Realmente, eles conquistaram de forma avassaladora quase toda a Europa. Porém, 4 anos depois, o que os alemães viram que estava vindo alto? Aqueles milhares de pessoas que vibraram com Adolf Hitler, os noticiários que chegavam: já conquistamos a Polônia, conquistamos a Bélgica, conquistamos a França, e eles faziam festas. Se você olhar os vídeos, os alemães iam para as ruas e faziam festas, nós estamos ganhando, só que 4 anos depois, irmãos, eles olharam para o alto e eles não viram estrela. Era tanto avião, tem um vídeo, era tanto avião aliados, eram milhares, mais de 100.000 aviões carregados de bombas, que quando eles sobrevoaram Berlim, o sol, tampou o sol sobre Berlim, e eles soltaram as suas bombas, e Berlim foi pulverizada. E sabe o que aconteceu com esse líder? Se matou, covarde. E com ele milhares e milhares de pessoas, alemães e de outras nações. Mas as pessoas acreditaram no discurso de um homem. Da mesma forma que esse povo está acreditando e fazendo tatuagem de 666. E milhares de pessoas estão acreditando que ele é o Cristo, mas não é o Cristo, e Jesus é um outro. Ele vai vir montado num cavalo branco, com a espada na mão, e milhares de anjos em outros cavalos. É desta forma que ele vai voltar, não tenha dúvida. Está escrito em Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 19. Depois você vai ler todo em casa. E ele vem, e sobre o seu manto, e no seu manto, sobre a sua coxa, está escrito: Reis dos reis e Senhor dos senhores. E ele vem, e com a espada que sai da sua boca, ele matará todos os inimigos de Deus. É desta forma que o teu Jesus vai vir. Aleluia! Uou! Amém? Fala comigo. As testemunhas de Jesus não retrocedem. Sabe quem retrocede? É quem vem para Jesus daquele discurso: vem, Jesus vai resolver seu problema, vai aumentar a sua conta bancária, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai não sei o quê, vem, vamos fazer isso, vamos fazer tudo aquilo. Não acontece, eles dão linha. Esses retrocedem. Mas aqueles que vão pela palavra, esses não retrocedem. Quer ver? Está na Bíblia. Abre sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10. Por favor. Aleluia. Eu não sei se vai dar tempo. Hebreus 10, 28. Em diante. Vamos ler juntos. E diz: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Entrega tudo na mão de Deus, amém? 31, olha aí o teu Deus, olha como é o teu Deus.
Nunca diga que o diabo é terrível. O diabo não é terrível. Se você estudar a Bíblia, uma vez eu preguei lá há uns 3 anos atrás sobre quem é terrível. O terrível é seu Deus. Fala, o meu Deus é terrível. Verso 31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muitas lutas e muitos sofrimentos, aceitaram a Jesus e foram logo perseguidos. 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Eles foram perseguidos, maltratados e depois ainda foram solidários, ajudou. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vem aqui mais uma vez. Todas as pessoas aceitavam Jesus naquela época, eles tinham seus bens o quê? Confiscados. Exemplo, aqui não, mas lá na Coreia do Norte, em outros países, quando eles descobrem que você é cristão, eles tomam tudo que é seu. Imagina aí, hoje no Brasil, você aceita Jesus, meu Deus do céu, tudo na contramão que estão pregando hoje. Naquela época você aceitava Jesus, os caras sabiam, eles iam tomar tudo que é seu. Hoje diz assim, aceita Jesus, Deus vai te dar 10 casas. É tudo na contramão. Aí ele diz, alegremente confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Você vai ver por que eles não retrocediam. Porque eles sabiam que os seus bens superiores, eternos, eram permanentes. 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Ok? Amém? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus está voltando. 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Cadê os justos? Cadê os justos? Lutero, quando leu isso aqui, ficou doido, ficou apaixonado. Porém, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Olha o que Jesus está dizendo. Se retroceder, eu não vou me agradar. Aí ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem. E são destruídos, mas os que creem e são salvos. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Eu não sou dos que retrocedem. Fala, eu não sou dos que retrocedem. Eu vou permanecer. Fala, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Amém. Ficam de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não vamos retroceder se alguém está nos caluniando. Nós não vamos retroceder se uma porta ficou fechada. Nós não vamos retroceder se alguma coisa está acontecendo que está abalando por aí, mas nós não seremos abalados, porque a nossa fé está em Cristo Jesus. A testemunha de Jesus, ela não retrocede. A testemunha de Jesus, ela não retrocede. Enquanto eles estão arrumando ali, olha que coisa maravilhosa. Sabe quem ficou perplexo com a fé desse povo e a coragem desse povo? Um homem chamado Constantino. Constantino ficou boca aberta. Ele ainda era jovem. E ele viu quando o seu pai, e o que antecedeu o seu pai, antes do seu pai, a forma como eles matavam os cristãos. E houve uma perseguição no terceiro século, no ano 300 depois de Cristo. E eles mataram cristão, mas matava cristão igual jogar água quente em cima de coisa de formiga. Já fez isso? Eu mato formiga com água fervendo, sabia? Às vezes está aqueles dois, eu fervo a água, minha mulher, onde você aprendeu isso? Eu falei, na roça. Aí coloco água fervendo, aí vou lá na coisa dela e jogo a água fervendo. Então, pai de Constantino, matou cristão igual mata formiga com água fervendo. E disse que Constantino ficou assim.
ficou perplexo com aquilo. Depois o pai dele morre, o reino, Roma é dividida, o pai dele vai morrer, e ele se encontra encurralado. Aí ele diz: já sei o povo que vai me ajudar. Qual o povo que ele recorreu? Um cara, Constantino. Ele recorreu aos cristãos. E ele começou a listar os cristãos. Aí na onde ele estava dominando, ele disse: a partir de hoje ninguém mata mais cristão. Os cristãos não vão ser mortos. Os cristãos que quiserem se alistar e fazer parte do meu exército, vai fazer parte do meu exército. E um dia ele se encontra encurralado lá em Roma, diante de uma ponte. E ele tem uma visão, assim conta a história. E Eusébio de Cesareia escreveu sobre isso, que era da mesma época dele, um historiador. Diz que ele teve uma visão de um sinal de uma cruz. E ele ouviu uma voz e disse: sobre este sinal você vencerá. Aí ele mandou marcar nos escudos dos soldados romanos o sinal da cruz. E naquele dia o exército dele era muito inferior, muito pequeno em relação ao seu inimigo, que tinha usurpado o trono dele lá em Roma. Mas de forma violenta eles derrotaram os seus inimigos e eles conquistaram. Mas é claro que fica uma pergunta na história: até que ponto foi bom a conversão desse homem? Porque depois da conversão de Constantino, aliás, abre aspas, a conversão dele, fecha, ninguém sabe se ele se converteu mesmo. A igreja ficou uma igreja gloriosa, cheia de ouro. Os bens dos pagãos foram confiscados. Porém essa igreja perdeu a virtude. Qual foi a virtude que ela perdeu? Da oração. Da oração. Ela perdeu a virtude da oração. E o resultado de tudo isso é tudo isso que a gente vê hoje ainda, como se tornou essa Roma. Os deuses pagãos entrou dentro da igreja. Mas ele ficou, voltando no fio dessa palavra, ele ficou perplexo. Que povo corajoso. Que povo é esse que não pega a espada e se expõe pregando o evangelho? E são mortos, seus familiares são mortos, seus filhos são mortos, seus bens são confiscados, eles perdem tudo, mas eles não desistem, eles se multiplicam. E diz que Constantino ficou assim: que povo é esse? Que povo é esse? São as testemunhas de Jesus. E eles não são dos que retrocedem. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, irmão, essa palavra, pelo amor de Deus. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Hoje pessoas retrocedem porque o irmão não deu a paz do Senhor. Pelo amor de Deus. O outro não se retrocede porque o irmão não falou. O outro não sei o quê. Mas pelo amor de Jesus Cristo, irmão. É dor de cotovelo gospel. Chupetinha gospel. Está virando o quê, meu irmão? Jesus Cristo. Mas eu não sou dos que retrocedem. Você não vai retroceder. Você vai ficar firme. Por quê? A salvação ela é individual. Fala comigo, a salvação é individual. Depois você vai ler na sua casa Ezequiel capítulo 18. E você vai ver que a salvação é individual. Deus não negocia. O pai, o marido precisa saber disso. A mulher precisa saber disso. Os filhos precisam saber disso. Os pais precisam saber disso. Pai não salva filho. Filho não salva pai. Filhos não salvam seus pais. Pais não salvam seus filhos. Então ensinem. Dê exemplo, pregue a palavra, vivam a palavra, deem testemunho. Aleluia. Alfa, Ômega, princípio e o fim, raiz de Davi. Alfa, Ômega, princípio e o fim,
raiz de Davi. A igreja clamou e Jesus respondeu. A igreja adorou e a glória desceu sobre nós, sobre os filhos seus. A igreja clamou e Jesus respondeu. A igreja adorou e a glória desceu sobre nós, sobre os filhos seus. Ele andou por sobre as águas, ele abriu o mar vermelho. Ele é quem venceu a morte, ele é quem curou o enfermo. Deus perfeito. Ele andou por sobre as águas, ele abriu o mar vermelho. Ele é quem venceu a morte, ele é quem curou o enfermo. Deus perfeito. Alfa, Ômega, princípio e o fim, raiz de Davi. A igreja clamou e Jesus respondeu. A igreja adorou e a glória desceu sobre nós, sobre os filhos seus. A igreja clamou e Jesus respondeu. A igreja adorou e a glória desceu sobre nós, sobre os filhos, sobre os filhos seus. Ele andou por sobre as águas, ele andou por sobre as águas. Ele abriu o mar vermelho. Ele é quem venceu a morte, ele é quem curou o enfermo. Deus perfeito. Ele andou por sobre as águas. Ele abriu o mar vermelho. Ele é quem venceu a morte, ele é quem curou o enfermo. Deus perfeito. Desce é o grito de liberdade. Jesus está em nosso meio.
como eu disse, que toda quarta-feira nós entramos depois da palavra em oração. Eu quero orar por você. Você está precisando de oração, você está precisando de oração em sua casa, vem até aqui à frente, quero orar pela sua vida. Nós vamos orar pelos enfermos, orar pelos doentes, orar pela família, vamos orar. Eu também creio no poder da oração. Eu creio em toda a palavra de Deus, porque Jesus também diz: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão repreender os demônios. Pastor, eu não sei se tem os olhos que eu falei quarta-feira, semana passada, né? Os pastores, toda quarta-feira nós colocamos um jejum aqui nessa igreja. Eu falei quarta-feira passada, toda quarta-feira no Ministério Logos está entrando num jejum pela igreja, jejuando pela igreja. Aleluia, aleluia. Eu também creio nos dons, irmãos. Eu creio nos dons. Eu creio nos dons. Eu creio no Deus que cura. Eu creio no Deus que faz milagres também. Nós cremos também. Mas os sinais seguem os que creem em Cristo, se alimentam da palavra dele. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, nós sabemos que a nossa guerra, a nossa batalha, ela é travada, ela é dada no mundo espiritual. Nós vimos isso, há muitos textos para ver ainda lá na frente. Mas como nós vimos em 1 Crônicas 21, no verso 1, que Satanás, ele vai influenciar Davi. Ele vai tentar persuadi-lo, ele vai setar a mente dele, vai tentar trabalhar no orgulho dele, para colocar na mente dele que ele tinha conquistado o reino com o poderoso exército, que o exército era grande, que o exército era poderoso. E Davi, então, ele é seduzido, ele é persuadido pela artimanha de Satanás, e ele vai fazer algo, ele vai quebrar uma lei, ele vai quebrar um princípio. Satanás vai induzir ele a quebrar um princípio, e por ele ter quebrado um princípio, a espada vai vir sobre Israel, e muitas coisas terríveis vão acontecer. Mas como diz a palavra do Senhor, ó Deus, eu creio na sua palavra, que sempre há um escape para aqueles que creem na sua palavra, Senhor. Oh, como está escrito em 1 Coríntios 10 e 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possa suportar. Há um escape, o escape de Deus, em nome de Jesus. Sempre há um escape para aqueles que são testemunhas de Jesus, são testemunhas, aqueles que são a noiva do Senhor nessa terra. E em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a influência diabólica satânica, toda seta inflamada, todo dardo inflamado lançado contra uma mente, contra um coração, contra uma casa, contra uma família. Em nome de Jesus nós repreendemos, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, toda influência diabólica no mundo espiritual que tem vindo sobre uma pessoa, sobre uma residência, sobre um casamento, sobre uma família. No nome de Jesus nós repreendemos agora, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda praga lançada, toda maldição lançada pela boca, seja ela hereditária, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, seja destruído no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós repreendemos as enfermidades, as doenças. Se você puder colocar a mão sobre a doença, sobre a enfermidade, coloque. Se não, coloque sobre o seu coração, a sua mão, e repita essa palavra comigo, dizendo: em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade do meu corpo. Saia no nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, chorar pela sua vida, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, toda inflamação,
toda infecção, seja o que for, em nome de Jesus, saia dessa vida, saia da vida dessa mulher, saia da vida desse homem, saia da vida desse jovem, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma toda a igreja, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, tome-os por inteiro, Espírito Santo, em nome de Jesus, e toda enfermidade saia, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, nós profetizamos a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caroços, seja maligno ou benigno, saia, em nome de Jesus. Doenças infecciosas que está no sangue, juntas e medulas, saia, em nome de Jesus. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda depressão, toda dor, todo ressentimento, toda amargura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Vem, meu Deus, vem, meu Deus, vem, meu Deus, sobre a igreja. Vem com o teu poder, com a tua graça. Ele abriu o mar vermelho, Ele é quem venceu a morte, Ele é quem curou o enfermo. Deus perfeito, Ele andou por sobre as águas, Ele abriu o mar vermelho. Declare, declare. Ele é quem venceu a morte, Ele é quem curou o enfermo. Ele curou o enfermo. Oh, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, restaura famílias, Pai. Restaura famílias. Em nome de Jesus, nós declaramos famílias restauradas, lares restaurados. Em nome do Senhor Jesus, que famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós declaramos: portas sejam abertas. Senhor, dê sabedoria ao teu povo, dê sabedoria ao teu povo, dê sabedoria a essa mulher, dê sabedoria a esse homem, para saber, Senhor, administrar os seus recursos, em nome de Jesus. Dê sabedoria a essa mulher, dê sabedoria a esse homem, para que no seu casamento, no seu relacionamento, eles saibam conduzir, em nome de Jesus, sobre a influência do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não é sobre a influência do anticristo, é sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, tenha a mente aberta. A Bíblia diz que Jesus orou para que os seus discípulos tivessem entendimento da palavra de Deus. Peça sabedoria para ele, pode pedir. Creia na palavra, porque a palavra de Deus também diz, está escrito, Tiago 1:5. Peça, se você tem falta de sabedoria, peça para Deus, porque Ele dá liberalmente, Ele é liberal, Ele dá, e Ele não lança em rosto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus dá livremente, Deus dá de boa vontade, e assim lhe será concedida. Assim lhe será concedida. Todos os dias eu tenho orado, eu tenho dito: Senhor, eu preciso, me dê sabedoria, Pai, me dá discernimento na Tua palavra, me ajuda, eu preciso da Tua ajuda, Pai, eu preciso da Tua ajuda, Pai. Quando eu era mais novo, eu não tive tempo de estudar como deveria, não tive condição de ir frequentar uma faculdade, e eu digo para Ele: Tu és a minha fonte, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Oh, fala para Ele: eu preciso de Ti. Preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti.
Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através do teu povo, dos teus filhos. Usa cada jovem, usa-os para a tua glória. Use a família, use o casal para a tua glória. Use a casa para a tua glória. Fortaleça-nos para que sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que estavam afastados dos caminhos do Senhor, ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus? Toma a decisão de entregar a sua vida para Jesus, de se reconciliar com Ele. Levanta a sua mão direita assim, por favor. Levante a sua mão assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti, eu quero me reconciliar contigo. Amém, 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 filho, amém. Vem até aqui, filho, vem aqui, pastor, vem com ele, que em nome de Jesus, fica aqui, filho. Faça oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te peço perdão, Jesus, me perdoa, porque nessa noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida, e faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amém. Aqui, pastor Paulo, os irmãos, acompanha o irmão. Glória a Deus. A gente quer pegar o seu nome para a gente estar orando por você, tá?